Bem-vindos à segunda temporada do podcast Amo Serra Gaúcha, produção América Podcast. Eu sou Alexandra Aronovich e aqui você ouve dicas e papos apaixonantes da Serra. Lembrando que essa temporada é um oferecimento Casa Hotéis, uma coleção de hotéis na Serra Gaúcha onde você sonha em estar. Acesse casahotéis.com.br e conheça a coleção completa. Seguimos conversando sobre um assunto que eu adoro, vinho, e vamos falar sobre vinhos tintos da Serra Gaúcha. Lembrando que no episódio 18 a gente também conversou sobre vinhos tintos com o sommelier César Nicolini, que deu excelentes dicas. Nesse episódio eu tenho a honra de bater um papo com Michael Waller, autor de 5 livros, sendo os últimos 2 sobre vinhos. O último deles, recém-lançado em 2021, é o 101 Vinhos Brasileiro. Michael é administrador, trabalha como diretor executivo de uma empresa de softwares e tem uma grande paixão, os vinhos. Por isso, é também pesquisador da bebida. Então aproveita aí, abra um vinho da sua adega para ouvir essa conversa tão gostosa. Seja bem-vindo ao podcast Amo Serra Gaúcha, Michael. Obrigado, Alexandra. Prazer estar participando e agradeço de antemão o convite, porque falar de vinho é sempre bacana, compartilhar vinhos, compartilhar viagens, é sempre um prazer. Vinho tem sido uma ótima companhia, né, pra gente. Esses tempos, né, consumidores mais rotineiros, né, a gente só intensificou, mas tem gente que acabou se descobrindo no meio dessa pandemia como consumidores mais permanentes de vinho, né? Pois é. Então, Michael, eu li e ouvi em entrevistas que tu contou que após escrever o teu primeiro livro de vinhos, que aliás eu adorei, que é o Vinhos do Novo Mundo, muita gente te perguntou sobre os vinhos brasileiros, que a pergunta era constante. Qual era a tua opinião sobre eles? E foi a partir dessa provocação que tu iniciou o projeto do segundo livro. Tu acha que depois, então, todo esse tempo de pandemia, das pessoas degustando e descobrindo os vinhos nacionais em casa, o brasileiro perdeu um pouco esse preconceito do vinho, do nosso vinho? Alexandre, eu queria te dar uma resposta muito otimista e dizer que não tem mais preconceito. Mas, sendo realista, isso não acontece, né? A gente que está bastante presente nas redes sociais, tu que tem teu trabalho com Café Viagem, eu ali com meu perfil pessoal que compartilho muito sobre vinho, né? Eu costumo colocar muita enquete, né, conversar muito com as pessoas ali que seguem, e ali eu noto muitas opiniões ainda preconceituosas, muita brincadeira de gente que ainda não conhece o novo vinho brasileiro, que não tem o costume de beber vinho nacional, né? Eu acredito que sim, essa pandemia ajudou bastante. Eu acredito que hoje tem um grupo de admiradores e de consumidores, de apoiadores do vinho brasileiro bastante engajado. Eu acredito que há um outro grupo de consumidor muito curioso em beber e conhecer mais sobre vinho brasileiro, mas eu ainda acredito que sim, tem muito preconceito, tem muita gente desinformada, tem muita gente que precisa voltar a beber vinho nacional. E eu acredito que o livro ele tem essa missão de chamar atenção para esse público, fazer as pessoas olharem o vinho brasileiro de outro jeito, fazer as pessoas experimentarem mais, né? Então, eu sou, vamos dizer assim, minha pequena participação nesse movimento de tentar derrubar os preconceitos. Aproveitando esse gancho, eu vou te falar que logo no início do livro tem uma frase que eu me identifiquei muito e achei uma das melhores frases do livro, que é: os vinhos, assim como as pessoas, sempre merecem uma segunda chance. Na minha visão, eu dei uma segunda chance a muitos vinhos brasileiros e até vinícolas que eu já tinha ido, não tinha me apaixonado tanto, e depois eu voltei e disse: nossa, esse vinho tá muito bom. Isso aconteceu mais de uma vez. Claro que tem o gosto pessoal, né? Tem pessoas que não têm estilos de vinhos que as pessoas não gostam, né? Um pouco de madeira, isso também muda com o tempo. Eu comecei gostando mais de tintos e hoje eu sou muito mais dos brancos. O meu gosto foi mudando. Mas acho que também teve a evolução do vinho nacional. A gente percebe isso, né? A gente volta numa vinícola e diz: nossa, esse vinho tá muito melhor do que eu provei há muito tempo atrás. Qual a tua opinião? Tu acha que... primeiro, óbvio, a tua frase maravilhosa, mas tu acha que o vinho evoluiu e por isso as pessoas têm que dar essa segunda chance? Sim, eu acho que são 2 temas interessantes a gente conversar, né?
Um é essa variação, cada garrafa, cada experiência com vinho, ela vai ser única. Não adianta a gente achar que é um produto totalmente industrializado, então ele tem que ser sempre igual. Acontece isso. Cada safra, cada garrafa, cada momento, cada pessoa vai ter uma percepção e vai deixar na memória da pessoa uma experiência ou boa ou não tão boa. Sim. Então acho que essa frase, ela tá nesse contexto, né? De a gente entender que tem um dia, daqui a pouco, que a gente não tá bem para beber e não vai gostar daquele vinho, né? Um dia a gente tá com mau humor, a gente não vai gostar de nada que a gente beber, né? Até eu falei duas questões, na verdade são 3 questões amplas. Uma é a experiência com a garrafa, com a degustação específica, e aí vai entrar nisso que tu tá falando. Muitas vezes tu conhecer o produtor, de tu fazer uma viagem, de tu entender a filosofia do trabalho do produtor, do vinho, do rótulo em específico. Outras são os gostos pessoais, o nosso momento, que a gente vai mudando. A gente sabe que às vezes a gente toma por prazer, para socializar é uma coisa. Quando tu começa a estudar vinho e buscar variações mais técnicas, a tua relação com o vinho muda. Então tem a questão pessoal também, e a gente vai mudando também paladar. A gente vai, às vezes eu, por exemplo, eu tive uma grande mudança sensorial quando eu deixei de, por exemplo, colocar açúcar no café. Então, mas açúcar no café não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tu começa a mudar o teu paladar, a percepção de amargor, a percepção de dulçor. Então isso fez uma mudança totalmente pessoal, íntima, do meu modo de perceber a bebida, por exemplo, né? E tem a terceira questão, e aí eu vou chegar na tua pergunta, que é a evolução da indústria nacional como um todo. Não sei se falar da evolução daria pra gente gravar um podcast só sobre a evolução da indústria, tá? Eu acredito assim, esses dias, inclusive, eu dei uma entrevista para uma jornalista paulista, e chegou para conversar comigo através do livro, e ela queria saber a minha opinião sobre os vinhos da Serra da Mantiqueira. E aí a primeira abordagem dela, ela me perguntou se eu achava que a evolução da Serra da Mantiqueira foi muito mais rápida do que dos vinhos gaúchos. E eu obviamente, tu vê que no meu livro eu falo de vinhos catarinenses, eu falo de vinhos da Serra da Mantiqueira, de vinhos mineiros, de vinho do Vale do São Francisco. Eu tento, por mais difícil que seja, ser menos bairrista, né, Alexandre? A gente é muito bairrista, né? A gente negar isso, né? Mas eu tento ser menos bairrista e fazer essa avaliação, então, mais ampla do vinho nacional. Mas a primeira coisa que eu respondi para ela, que era muito importante a gente entender o contexto da indústria. A gente aqui, nosso vinho, o vinho gaúcho especialmente, ele começa pelos imigrantes, né? Ele começa especialmente pela imigração italiana e num modo de produzir vinho muito rústico. É o vinho da uva americana, é o vinho ainda, né, em processos rústicos de produção. Ele era muito feito para a produção das famílias, para alimentação, né? Que a gente estava brincando ali, vinho é alimento, né? Então era uma coisa muito para consumo da família antes da lida do campo, né? E isso, apesar de a gente fazer vinho há mais de um século, né? A história da Peter Longo conta um pouco isso, né? Do início dos espumantes, enfim. Apesar disso, o vinho, ele tem uma transformação no nosso país a partir da década de 70, que é quando a indústria de fora, produtores americanos vão para a campanha estudar o nosso solo, a Universidade Davis vai lá visitar o solo de Santana do Livramento, quando a gente tem os franceses chegando no Vale, com a Chandon, com a Bacardi, então a italiana Bacardi. Então, tudo isso, esse movimento industrial muito trazido de fora, ele muda, ele dá um novo start na nossa produção de vinhos de alto nível, especialmente na Serra Gaúcha, né? Então isso tudo muda bastante como as famílias encaravam o vinho e traz, especialmente, né, tu vê uma expansão maior da produção de uvas europeias, né? Então, para quem não é muito ligado ao tema vinho, tu vai ter as uvas de mesa, que vão dar origem aos vinhos de mesa, né, as uvas americanas. São vinhos mais simples, até hoje, o maior consumo são desses vinhos, os vinhos de mesa, né? E aos poucos tu tem a introdução, então, das castas europeias, que são os vinhos, as uvas que dão origem para vinhos finos, né? E aí que se ganha um reconhecimento internacional, né? São os vinhos finos que se ganham os grandes prêmios, que se dá valor agregado ao vinho, são através dessas castas europeias, né? Merlot, Cabernet, eu tô falando dessas castas, né? Então isso eu acho que é a primeira mudança na nossa indústria, a partir da década de 70. E aí a gente tem, final da década de 90, a gente tem uma profissionalização dos negócios, especialmente com a chegada de novas gerações, com a chegada de, enfim, a gente tem um movimento mundial de globalização, de facilitar as importações, de trazer equipamentos de fora. Então a gente tem 2 momentos de mudança na nossa indústria.
Então não é só um argumento de marketing dizer que está evoluindo o vinho brasileiro, não, a gente tem que ter um entendimento cultural de como acontece esse movimento, que logo a gente vai ver que é verdade. Sim, o vinho brasileiro está evoluindo. No final da década de 90 a gente tem, enfim, tem Miolo, a gente tem Valduga, a gente tem o surgimento de grandes indústrias, né? Tem algum movimento, especialmente em Santa Catarina, de capital de outros segmentos, grandes negócios, e abrem vinícolas com um aporte grande de capital, então já investindo em muito maquinário, muito insumos importados, etc. E que é um pouco a história que está sendo contada na Serra da Mantiqueira. É gente que tem muita grana e vai lá investir em fabricar vinho. Então, óbvio que esses produtores acabam tendo um atalho, né? Mas num contexto geral, sim, a gente tem uma evolução e a gente tem como provar isso pela história, pela cultura de cada uma dessas regiões que eu comentei. Voltando um pouco às dicas, então, dos tintos e do teu livro, eu vi que ele tá cheio de dicas maravilhosas e tá dividido em capítulos, que é os espumantes, brancos, tintos blends, tintos em varietais, microlotes e autorais e até os econômicos, onde eu tirei uma excelente dica que eu tô bebendo, que é o Pinot Noir da Aurora, que a gente fez até um sorteio no meu perfil. Eu fiquei curiosa quanto tempo de pesquisa e degustação para escrever esse livro. Tu parou e disse assim, eu vou escrever esse livro e eu vou degustar. Alguns tu já tinha degustado, tu degustou de novo. Tu parou quanto tempo e degustou mais ou menos quantos vinhos pro livro? Sim, é difícil, né? É difícil eu apagar, tipo, o que eu já tinha de experiência, de conceitos, de vinhos degustados desde o início da minha vida como consumidor. Então, eu comecei desde guri, tomar vinho brasileiro, enfim, desde 18, 20 anos comecei a viajar para o Vale dos Vinhedos aqui, e, enfim, ter essas experiências. Então é difícil, obviamente, que eu carrego, né, um pouco dos conceitos, o que eu tomei já, das minhas lembranças dos produtores, né? Obviamente que eu levei para o livro, né? Mas a pesquisa mesmo, quando surgiu a ideia, olha, vou pesquisar para o livro, ela durou, basicamente, foi o segundo semestre de 2020, tá? Um pouquinho se alongou um pouquinho para janeiro, mas foram 6 meses, assim, vamos dizer, de toda a degustação tá focada para esse livro, né? Então, sim, eu te confesso, até vou te fazer uma confissão, que no começo, quando surgiu a ideia de fazer uma lista, né, de 100 vinhos, eu acreditava que, eu conheço bastante do vinho nacional, eu bebo há muitos anos, vai ser fácil, eu vou sentar, vou fazer uma lista no Excel e depois eu vou começar a contar as histórias. Tentei para fazer com essa visão de avaliador, com essa preocupação de compartilhar uma opinião e de sugerir vinhos. Eu aumentei, obviamente, drasticamente a cobrança sobre o trabalho, e aí eu não consegui listar 30 vinhos. Quando eu comecei a botar no papel, esse dá, esse não, esse aqui é muito pessoal, esse aqui talvez eu tenha que degustar de novo. E aí quando eu me vi, eu vi, peraí, eu pensei que ia ser uma coisa simples, vai ter que ser um trabalho muito, muito sério, muito profundo, muito comprometido, né? Então o que aconteceu? Teve vários vinhos que eu acreditava que deveriam estar nessa lista, que eu já tinha degustado, e eu fiz questão de degustar de novo, ou em safras correntes, ou em safras já mais antigas, que eu queria ter uma avaliação do potencial de guarda, né? Então, nessa primeira, vamos dizer assim, nesse primeiro planejamento para fazer a pesquisa, teve vários vinhos que sim, se consolidaram, e falei, eu gostava, eu tinha uma avaliação positiva e continuo com essa avaliação, e teve vários vinhos que saíram da lista. Teve vários vinhos que, esse aqui é uma coisa muito pessoal minha, talvez até afetiva, que eu tenha com o produtor, mas ele não pode ser compartilhado por N motivos, né? Normalmente ligado a avaliações técnicas e o que eu enxergo de mercado, o que eu enxergo de demanda, quais são os grupos consumidores, o que as pessoas bebem, o que as pessoas procuram num vinho, assim, né? E aí teve a grande parte, acredito que mais da metade dessa seleção foram vinhos que eu não tinha degustado e que eu fui atrás de pesquisar. Foi uma pesquisa muito qualitativa. Até eu vou abrir um parênteses aqui para te fazer outra confidência, que o Café Viagem quase entrou nessa lista da referência. Porque, para quem tá ouvindo e não sabe, né, no meu primeiro livro sobre vinhos, ele entrou, né? O Café Viagem estava lá nas referências sobre uma história da Carral, né? Sim. E dessa vez também, de tanto que eu tava... assim, me pergunto às vezes, quantos rótulos tu bebeu durante a pesquisa? Eu não tive a preocupação em contar. Sim. A minha preocupação era buscar, era qualificar. Encontrar qualidade. Então eu quero saber
Eu sei que tua pesquisa abordou vários tipos de vinhos de todos os lugares do Brasil e que tu também fez essa pesquisa ampla para ter um pouquinho, né, de cada categoria. Mas eu quero saber de ti, o Michael Waller, que bebe em casa com a esposa, tem alguma preferência de vinho? Falando aqui em vinho tinto, não pode ser, pode até ser vinho tinto, espumante, branco. Qual a tua preferência de vinho em casa, bebendo sem estar pesquisando? Olha, Alexandre, tu falou da esposa, então eu já vou te falar, olha, a gente diverge muito. Eu de velha, minha esposa diverge muito sobre vinho. Vinho brasileiro, então, nossa, a gente é muito parceiro e tal. Agora, hoje eu tô falando confidência, então eu vou te confidenciar. Oba! Faz 22 semanas que a Gisele não me acompanha em vinhos. Infelizmente, ela sempre foi muito parceira, né? Mas faz 22 semanas que ela não pode beber porque ela tá grávida. Ai, que legal! Parabéns! Mas tu, como grande parceiro, deveria também fazer essa abstinência. Sabe? Alexandre, assim... Sim, eu sei que é difícil. Mas eu te confesso, quando eu fiquei grávida e eu ia no restaurante e meu marido bebia, eu quase chorava. Né? Porque se eu não posso beber, tu não pode beber também. Ô Alexandre, tem uma frase que eu de vez em quando eu repito, sabe? Que é assim, ó. Até dá pra ser feliz sem beber vinho, mas não vale a pena arriscar, né? Ai, ótima frase, adorei. Vou copiar. Vou arriscar, né, Alexandre? Vou copiar, adorei a frase. Vai ser a frase da matéria do blog, vou escrever. Não vale a pena arriscar, né? Tá, mas quando ela bebia, então? Quando ela bebia, o que tu bebia com ela em casa, Michael? Então, como eu tô dizendo, a gente diverge. Isso é legal, isso só demonstra que, cara, vinho é muito pessoal, a gente tem que buscar o que nos dá mais prazer, assim, né? E a gente, um vinho que normalmente a gente abre e os dois gostam, os dois curtem, a gente gosta da história do produtor, gosta do produto, são os espumantes do Adolfo Lono. Só um rótulo, assim, que a gente sempre abre em consenso, é o Nature, o espumante Nature deles é um vinho que tem, se eu não me engano, tem passagem por barrica, o vinho base, então é um Nature um pouquinho mais complexo, é um Nature que os dois sempre ficam felizes quando a gente abre juntos, né? Se falar de tinto, um vinho que a gente, em consenso, a gente curte muito é o DNA 99 da Pisato. Então, sim, é um vinho também mais passagem por barrica, um pouquinho mais de evolução. Então, são vinhos que a gente normalmente abre juntos, assim. Eu, em casa, eu confesso, eu pessoalmente, tá? Vinhos nacionais da Serra, eu gosto muito dos brancos tranquilos. Eu também. O Gran Terroir da Leopoldina, enfim, a Casa Marques Pereira Chardonnay, a Via Piana tem um Chardonnay muito bom. Tem, né, se a gente for falar, tem muito vinho. Eu tô bebendo agora um blend de Chardonnays da família Beber, que é metade da Serra Gaúcha, metade da Serra do Sudeste. Então vinhos para beber sozinho em casa, assim, sem, às vezes até não, vamos dizer, não preso ao compromisso de ter que avaliar. Normalmente são brancos tranquilos da Serra, mas enfim, se eu for te passar a lista de tintos também, ela é enorme, assim. Sim, mas então vamos dar uma dica então para os ouvintes que estão começando, tintos para botar na adega, para começar a entender um pouquinho sobre vinhos da Serra Gaúcha tintos. Quais seriam, assim? Foi muito feliz ao falar da Aurora. A Aurora, para mim, é uma das vinícolas, é uma das cooperativas que tem um trabalho mais competente nos produtos de entrada, nos vinhos frescos. Esses vinhos que têm a indicação de Pinto Bandeira, o Pinot, que eu indiquei no livro, que tu fez a ação no Café Viagem, ele é muito interessante. Toda vez que eu tomo ele, eu penso, olha, é impressionante um vinho a menos de R$50 ter essa consistência, né, é um vinho muito correto, tem alguma complexidade, é um vinho que tem tipicidade de Pinot de clima frio, então é muito legal esse vinho. Muito bom, também acho. Pra quem não sabe, eles têm o Chardonnay de lá, de Pinto Bandeira, que é tão bom quanto. Eles têm um espumante que também tem indicação de Pinto Bandeira. Então, realmente, a Aurora, eu sou um admirador deles por esse trabalho dos vinhos de entrada. No meu livro eu falo também do Milésime, que é o Cabernet ícone dele. Um dos ícones que há mais safras é produzido, que há mais tempo está em linha no Brasil. Então, eu acho que eles têm um trabalho muito legal na entrada. Eu vou te indicar, já que tu pediu 3, eu vou falar de 3 produtores, tá? Tá. Eu vou falar da Quinta Dom Bonifácio, uma vinícola de Caxias, que não está tanto nessa rota turística, mas que tem produtos de entrada muito interessantes. Tu consegue comprar vinhos de preço menor, que já com passagem por Carvalho, já com algum tempo de adega, Taná deles, o Cabernet deles. Eles têm um Chyrah fresco,
eles têm espumantes interessantes, um rosé, espumante Charmat de ótima qualidade, assim, pelo preço que ele tá no mercado, né? Tô descobrindo essa vinícola aqui no meu podcast contigo, porque nunca tomei nada do Quinta do Bonifácio. Eu adorei, ó, já tô aproveitando a minha própria dica. Então eu vou te falar, já vou te dar duas. Então, já que a gente tocou na Quinta Dom Bonifácio, porque eu falo, não sei se tu chegou a observar ou chamou a atenção, que são pouquíssimas vinícolas que eu cito mais de um rótulo, porque um dos meus objetivos era falar de diversidade e dar luz para o maior número possível de produtores. Né? Eu percebi isso no livro. Mas tem algumas vinícolas que eu fui obrigado a citar mais de um rótulo, por conta de me chamar a atenção de qualidade, de proposta, né? E a Quinta Dom Bonifácio foi uma delas. Eu falo do espumante rosé deles, que é um espumante muito acessível em preço e de qualidade boa. E eu falo de um lançamento deles do ano passado, que é o Alta Gama Bianco, que é um blend de chardonnays. Um Chardonnay do 2017, que ficou 12 meses em barrica, 12 meses, se eu não me engano, e outro 2019 em tanque de inox, 50% de cada. Então tu tem um Chardonnay muito interessante, complexo, que tem a nota da madeira, da baunilha, mas tem muito frescor, muita acidez de um vinho que ficou só no inox, que é um vinho muito interessante. É um vinho, obviamente, o valor é um pouquinho maior, mas pela proposta, eu acho que é um vinho que tá muito justo de preço, ele entrega mais do que ele custa. E é um produtor que não é badalado, assim, não tá na rota turística, mas não tá um belo trabalho em Caxias do Sul. Não tá mesmo. Mais algum produtor que tu queira citar? Então, nós temos a Aurora, que por sinal também tem mais de um vinho no teu livro, né? A Quinta do Bonifácio. E eu acho, então já são 3, eu acho quase injusto não falar da Garibaldi, né? Da cooperativa Garibaldi. Eles, especialmente nos espumantes, eles conseguem entregar. Também é um daqueles produtores que quando eu tomo, eu falo, como é que os caras conseguem fazer um produto desse pra custar, sei lá, às vezes 30, 40 reais na ponta de gôndola no supermercado, assim, né? Tem que, vamos dizer assim, eu cito, se eu não me engano, um espumante Blanc de Blanc deles, um Chardonnay, no livro, na categoria econômicos, né? Justamente para reconhecer essa competência deles, que a gente sabe que trabalhar com cooperativa é muito complexo, né? Trabalhar com milhares, centenas de famílias fornecendo a uva, e de tentar manter uma qualidade, né, aceitável, é muito complicado. E normalmente tu trabalha com volume, né, Alexandre? Então tu trabalha com produções muito grandes e tu tem que entregar uma qualidade razoável. Então é um trabalho complexo, e a Garibaldi eu acho que faz bem esse trabalho, né? A gente poderia falar demais, mas enfim, eu acho que a Garibaldi, falando de espumantes especialmente, a gente tem que bater palma pro trabalho que eles fazem na categoria de econômicos. E tanto a Garibaldi quanto a Aurora estão completando esse ano 90 anos aí, estão lançando seus vinhos de 90 anos, ambos vinhos tintos, né, para comemorar a data. Eu recebi já a Aurora aqui dentro. Tô curiosíssimo para ver esse rótulo da Aurora. Eu também, mas né, eu tô ali segurando. Michael, quem é como tu, assim, que já conhece um pouco mais de vinho e quer se surpreender com 3 rótulos tintos da Serra Gaúcha, quais tu indicaria? Alexandre, mais uma pergunta que caberia num podcast só, né? a gente falar de bons tintos da Serra. Eu acho que tem um movimento, né, que a gente tem observado grandes tintos saindo da campanha gaúcha, né? Então eu vejo muita gente falando isso, né, o vinho nacional, os tintos tem que ser da campanha. Eu acho que sim, a gente tem coisas excelentes saindo da campanha gaúcha. A gente tem Pinots na Serra Catarinense, a gente tem os Chirás mineiros da Serra da Mantiqueira, mas assim, não dá pra gente... Um vinho, porque hoje inclusive vieram me pedir a opinião dele de manhã, e eu falei o seguinte, olha, é um vinho que eu já gostava antes do livro, e depois da pesquisa do livro eu passei a gostar mais ainda, que é o DNA 99, da Pisato, né? Acho que ele é uma unanimidade, porque todo mundo cita ele, né? Ele é um ícone já. Ele é um ícone, ele é um vinho que... O que acontece, assim, no livro especialmente eu fiz algumas degustações de safras mais antigas, então deu pra perceber que é um vinho que está evoluindo assim de forma incrível, porque talvez essa seja a crítica de quem não gosta de vinho brasileiro, né, que fala muito, o vinho brasileiro tem que provar que é vinho de guarda, porque uma coisa é, obviamente, né, um produtor francês, um produtor italiano que faz há 2, 3, 10 gerações vinho,
provar que o vinho dele é bom para envelhecer, né? Óbvio, eles têm um histórico, né, para mostrar. E nós, talvez, não temos esse histórico e sofremos essa crítica. Mas esse é um vinho que, a cada ano que passa, tu toma safras antigas e tu vê que ele tá melhor e mais complexo e mais interessante, assim, né? E já que eu fui muito óbvio nessa indicação, né, Alexandre? Não, mas eu acho que ele é uma... É bom saber, porque ele é uma unanimidade, né? Exato. Para nós que, né, estudamos vinho, pesquisamos, mas ele é uma unanimidade, mas tem muita gente que às vezes não sabe, né? Então eu vou falar vou falar do Shiraz Merlot, do Orgalindo, já que nós falamos. Eu acho que é um vinho muito interessante. Ele, pra mim, ele me lembrou muito para estilos... Eu sou um apreciador de Shiraz do Chile, tá? Eu acho que o Chile... Todo mundo fala do Cabernet, do Carmenère, mas pra mim o que mais me agrada no Chile são os Shiraz. E esse vinho me lembrou, de alguma forma, grandes Shiraz do Chile que eu já tomei, né? Às vezes eu evito fazer comparação, mas pra dar referência para as pessoas buscarem, né? Eu acho que é interessante, às vezes, né? E esse vinho do Orgalindo eu achei espetacular. Eu não sei se tu teve essa percepção, mas eu gostei de tudo, obviamente, quando eu visitei lá, com toda a linha deles, né? E eu saí de lá pensando, será que esse vinho vai ser tão bom em casa? Porque às vezes o produtor é tão amistoso, tão afável, né? Que a gente fica com essa pressão, será que esse vinho vai ser tão bom em casa? E esse foi um vinho que eu não tomei lá, que eu tomei em casa, na adega, avaliando, sozinho. Eu mandei até um frasco para um amigo, às cegas, para ele poder também, um estudioso, para poder me dar um feedback também. E achei excelente o vinho. Então, por isso que eu me lembrei dele. O Orgalindo Betu é um blend de Shiraz Merlot com passagem por Carvalho. Mais um, então, Alexandre? Mais um. Vamos ver agora. Eu vou falar, então, de uma região que é Serra Gaúcha, tá? Mas não é Vale dos Vinhedos, que é Altos Montes, do Nebbiolo da Via Piana. Que interessante. Via 1986, que é a fundação, é uma edição comemorativa. E Nebbiolo, primeiro, assim, talvez, já que tu falou da minha esposa antes, uma das poucas consensos internacionais nossos também é Barolo, né? Os dois gostam, a gente tem um gato chamado Barolo. Ai, que amor! Então, quando fala em Barolo, que bom nome! Concorda. E aqui no Brasil tem várias iniciativas de Nebbiolo. É difícil comparar, né? No Barolo tem toda uma região, tem toda técnicas, tem toda essa adição. Mas eu acho que a gente tem iniciativas de vinhos Nebbiolo no Brasil, especialmente na Serra Gaúcha, muito interessantes, tá? E eu me lembrei agora, a Fontanari é uma que entrou no livro também, com varietal de Nebbiolo. Mas eu vou destacar a Via Piana, porque eles têm um trabalho de família, assim, a família de origem italiana. Eles têm uma das pessoas da família, que é o César Curra, ele já foi várias vezes para a Itália, para Piemonte, para Vinitaly. Então, eles têm essa curiosidade por fazer barolos em terroir gaúcho, terroir nacional, e desenvolver. No ano passado eu visitei eles e pude acompanhar o trabalho das próximas safras de Nebbiolo. Uma das safras está dentro de um bote eslavo, que é de carvalho eslavo, né, esloveno. Eles importaram para se tornar o mais próximo dos produtores tradicionais italianos, como é que eles faziam, né? Então é um bote de, se eu não me engano, 500 litros, maior, assim, né? Como se fosse uma barrica grande, né? Então eu vou falar isso porque é uma vinícola que está muito comprometida em fazer um bom trabalho com a casta, e para quem gosta de vinhos, corpo um pouco mais leve, mas taninos mais interessantes, boa acidez, uma fruta, uma cereja bem assim exuberante, é uma boa indicação, assim. Finalizando aqui o nosso podcast, já estou extremamente curiosa, eu já vou sair para a internet para tentar encontrar esse Nebbiolo da Via Piana. Adorei, não conheço. Então, para a gente finalizar a conversa e deixar agora um tempo para todo mundo procurar esses rótulos aí, né, na internet, porque todas as vinícolas provavelmente estão entregando em casa, né, nesse período aí de pandemia, e assim, quando acabar, é muito bom também poder degustar nas vinícolas esses rótulos. Pra ti, o que o vinho tinto te lembra, assim, 3 coisas que vêm rápido à tua cabeça? Pra mim me lembra comida, né, Alexandre? Vinho tinto pra mim me lembra a harmonização, e a segunda coisa seria carne, e a terceira coisa seria churrasco. Eu acho que um bom tinto merece uma boa comida, assim. Eu curto sempre, enquanto às vezes um espumante ou um branco, eu gosto de ver ele sozinho, como agora, acompanhando uma conversa. Verdade. Pra mim, a primeira lembrança de tinto é tinto acompanhando um bom prato, uma boa refeição. Verdade. E pra finalizar, a Serra Gaúcha, o que lembra pra ti? A Serra Gaúcha me lembra hospitalidade. Acho que é a primeira, antes de vinho,
antes da gastronomia, antes da comida, né, do galeto, que a gente sabe que tem bastante comida italiana, eu acho que antes me lembra hospitalidade, e óbvio que essa minha lembrança é por causa de hospitalidade, tanto das vinícolas, quanto do turismo, dos hotéis, dos restaurantes, são, né, tu vê que é aquele descendente de italiano, normalmente, alemão, certo, que está muito disposto a receber, a tratar bem, de trocar, enfim, como a gente viaja muito para regiões vinícolas, é difícil a gente ter alguém como o nosso descendente de imigração italiano-alemã, de receber tão bem, de abraçar tanto. Esses dias eu fiz uma comparação, eu falei, olha, para mim o segundo lugar melhor recepção seria os uruguaios, é o que a gente tem mais parecido, assim. Mas ainda assim essa hospitalidade da Serra Gaúcha, ela é diferenciada. Também a costa. Então tá, Michael, para quem quiser saber mais dicas de vinhos e harmonizações, porque eu já vi o teu perfil, tem muitas harmonizações ali, tu coloca os pratos, é tu que elabora aqueles pratos? É a minha outra, vamos dizer assim, o cara tem várias paixões. Várias paixões. Vamos dar o teu Insta pra todo mundo dar uma olhada lá. Qual é o Insta do Michael? O Insta é valer.mk, o Valer WALLER, né? E os livros, né? Vocês podem, quem tá ouvindo, pode encontrar em várias lojas virtuais, né, na internet, Americana, Submarino, Amazon. Algumas vinícolas estão comercializando nos seus varejos também. O Wine Bar, o Dionísio, em Porto Alegre. Mas quem está pela internet, em termos de pandemia, o jeito pela internet mais fácil de encontrar o livro é no www.101vinhosbrasileiros.com.br. Lá, inclusive, vai achar um kit também que tu compra os dois livros. O livro anterior de vinhos com desconto, né? Então, o 101 Vinhos Brasileiros está lá, e o Vinho do Novo Mundo, Conhecimento para Beber Melhor também. Tem, pelo site oficial, tem frete grátis para todo o Brasil. E fica o convite, então, para tanto seguir na rede social, também estou compartilhando sempre dicas ali, não só de vinho, de harmonização, mas também de livros de vinho, livros sobre o tema, né? E o site, então, para comprar, para adquirir o livro. Então tá, Michael, agradeço muito a tua participação, adorei os livros, os 2 livros, foi um prazer enorme, né, mergulhar nessas tuas pesquisas e aprender contigo sobre os vinhos do Novo Mundo e dos vinhos brasileiros. Estou aqui com uma lista nesse último livro de vinhos que eu preciso degustar do teu livro. Então tá, foi ótima essa conversa, foi assim, parece que passou... Uma tabelinha para tu ir marcando quais tu já tomou. Exatamente. A conversa foram vários minutos, mas assim, pra mim foi muito rápido, porque falar de vinho é muito fácil, muito bom, e já tô saindo daqui com vontade de tomar vinho. Então tá. Obrigadão pelo convite. Obrigada. Sempre à disposição quando precisar. Então tá, um abraço. Amo Serra Gaúcha é uma produção de América Podcast. Atendimento e comercialização, Alexandre e Karina Donida. Acompanhem a gente também no Instagram, @AmoSerraGaúcha e @América Podcast.